Eu amo criação de mundos e RPG. Sério. Tanto que Skyrim, Dark Souls e D&D fizeram parte da minha adolescência, o que até não foi há muito tempo atrás. Mas sabe o que é mais legal de construir essas obras? Não o fato do mundo mágico, ou muito menos de criar um guerreiro para enfrentar trolls, dragões, explorando dungeons e cavernas escuras, com os mais assustadores inimigos que guardam os mais ricos e lendários tesouros. No fim, não é isso que faz a gente gostar tanto desses filmes, jogos e livros. A chave para esse magnífico tesouro de uma história épica está no clima que o autor constrói ao contar uma obra. Então, guerreiros, magos e ladinos dessa taverna, se aconcheguem próximos ao fogo e tragam suas espadas mais afiadas, porque no Revodox dessa semana vamos viajar por terras distantes, de montanhas solitárias, rasgando a névoa mística que se estende pelas trilhas dessa mágica e perigosa aventura por mundos desconhecidos e florestas encantadas. Se é para falar de criação de mundo, a gente precisa falar do Senhor dos Anéis. E para me concentrar aqui na explicação, vou focar nos detalhes apresentados nos filmes e não nos livros, por mais que a gente vá falar um pouco deles aqui. Não é à toa que o Senhor dos Anéis, no caso toda a saga, incluindo o Hobbit, sim, eu vou defender o Hobbit, só que em algumas partes. Os filmes têm tanto destaque na cultura pop e em grandes premiações ou até mesmo pelo público, sendo uma baita referência para a criação de mundos e de histórias épicas. Mas dentro do universo cinematográfico do Senhor dos Anéis, a gente precisa ir por partes. Então o que faz da saga do Senhor dos Anéis no cinema ser algo tão memorável? Tem um ponto principal que você pode perceber em todo o grande filme, e se eu tivesse que resumir em uma palavra seria ambientação. No caso, a capacidade que o filme tem, dentro das suas escolhas técnicas e artísticas, de transportar quem assiste para esse mundo mágico sem que ela saia da cadeira. Por isso é tão importante no cinema desligar o telefone e não conversar. Porque quando tem distrações internas, você acaba quebrando e muito a história. E até mesmo acaba transformando em ruído os detalhes que fariam a diferença entre o filme ser um grande nome do gênero ou daqueles que você só deixa para ter um barulho em casa. E não é só o Senhor dos Anéis que se destaca nisso. Tem outros nomes de diferentes gêneros que dão a mesma atenção para esses detalhes, como Piratas do Caribe, 1917, Star Wars, Harry Potter, mas cada um de um jeito diferente. Por exemplo, o 1917. Você tem um ritmo extremamente bem executado e com cortes um tão ligados no outro que você vê toda a narrativa como um único plano sequência. Piratas do Caribe com músicas ao redor dos mitos do mar. Star Wars com os mundos fantásticos e tecnologias extremamente futurísticas que ainda assim tem uma funcionalidade imaginativa por trás, como as naves e os sabres de luz. Harry Potter com todo um clima mágico ao redor dos feitiços, encantamentos e poções que começam a indicar como que o mundo funciona, por mais que sem explicar muita coisa, tornando um sapo de chocolate algo realista, e que deixa os fãs, e principalmente eu que assistia quando era criança, com vontade de experimentar cada um dos doces daquele carrinho. E Senhor dos Anéis com a narrativa. E é justamente por falar da forma que a história é abordada que a gente vai precisar ir um pouquinho para os livros. Não na forma que o autor descreve detalhadamente o mundo ou os personagens, mas sim como que ele cria os mitos da própria história. Primeiro, como que ele aborda a narrativa, com um livro em que a história é passada para outra pessoa. Só que quando Tolkien apresenta a narrativa, como muito bem explica o canal Hello Future Me, a visão do autor é algo impessoal e que ele não se relaciona com os personagens ou o mundo, porque ele recebeu o livro que conta a história, fazendo com que os mitos da forma que o livro foi escrito e passado adiante fiquem mais forte, porque vai além das páginas para o mundo real, criando então a possibilidade dentro da nossa imaginação do mundo cotidiano de pensar, e se isso fosse real? Então faz muito mais sentido quando é adaptado para o cinema que a obra faça sucesso, porque é um livro e uma história que a gente acompanha a sua criação, de um ponto de vista que, por mais que a gente já tenha a resposta para a aventura, a gente relembra com um ar ainda nostálgico as aventuras épicas que podem não ter sido bem assim como o autor apresenta, mas também como que elas vão ficar na nossa memória, para que um dia a gente revisite elas como o autor fez nos livros e no filme. Então, depois de entrar nos filmes e criar o mundo, a gente importa muito da existência de magos, hobbits e elfos. Uou, se abaixem, ouviram isso? É um dragão de fogo do norte. Vocês sabem o que isso significa?
que as páginas começam a criar vida. Então agora, vamos olhar um pouquinho melhor para fora e ver como que esse mundo mágico funciona nos filmes. Um dos principais detalhes que deve ser lembrado, principalmente agora que os filmes estão virando série, é o financiamento gigantesco para a produção. No custo mínimo para as 2 temporadas, de 500 milhões de dólares, ou algo aproximado em reais a 2 bilhões 797 milhões 350 mil reais, que convertendo para anos quadrados com escada em cima e adesivo de firma, dá em torno de 184.036. No caso, uma frota gigantesca de unos de firma, capaz de fornecer transporte para todos os habitantes de Guarapuava, no Paraná, ainda sobrando 1.000 veículos que eu deixei como uma margem de erro. Tá, mas para onde todo esse dinheiro investido vai? Nos filmes, seja na trilogia principal, que foi um marco para todo cinema e que levou para casa 30 Oscars em seus 3 primeiros filmes, teve investimentos gigantescos também. Mas isso tudo focado em um detalhamento para a imersão do mundo que está sendo criado. Algo que os filmes que eu citei antes, por mais que de formas diferentes, também apresentam. Um detalhamento que em grande parte pode passar despercebido por todo o público que está vendo sentado na poltrona. Então tudo isso aí é perda de tempo? Não. Porque sabe quando a produção comete alguns errinhos? Tipo esquecer um copo de café em cima da mesa durante a produção do último episódio? Ou quando um figurante que era pra varrer o chão simplesmente esquece como funciona uma vassoura. É justamente esses detalhes que deixam você ficar imerso no filme. E se isso não for pensado com cuidado, todo o filme pode ir por água abaixo. Então, imagina se em algum momento da produção, por exemplo, na Sociedade do Anel, na reunião do pessoal, eles esquecessem um copo de café ou um dos figurantes se empolgasse demais durante a atuação. A cena não ia ser tão tensa quanto deve e a jornada toda pro vulcão não teria o mesmo peso. Só que não é só dos objetos e muito menos das locações que fazem o filme ser relembrado, por mais que, meu Deus, o mundo que a história se passa e que é gravada seja tão maravilhoso. Os detalhes que a construção de cenário traz para mostrar os adjetivos bem específicos de cada sociedade nos filmes é o que realmente torna a ambientação tão real. Porque a gente realmente viaja com os personagens passando por florestas, vales e montanhas, sem ter um destaque tão característico para cada um, mas sim sendo um marco mais necessário para a transição de lugares e que a edição transforma muito bem essa jornada, que poderia ser algo chato, quebrando o ritmo do filme, em algo que a gente assiste e percebe o quão vasto e magnífico é esse mundo. Tanto que isso é tão detalhado nos livros e nas continuações de forma geral, que a gente sente o peso de cada guerreiro do passado, que faz com que todas as atitudes façam muito mais sentido de serem lembradas, tanto por quem assiste, quanto por quem realmente vive na Terra-média. E voltando para os livros, faz a gente pensar ainda mais que é só a parte escrita que a gente sabe de todo esse mundo, que dentro dos mitos foi o livro que foi encontrado por Tolkien, e que não representa necessariamente as únicas histórias heróicas de toda a Terra-média. E é justamente falando disso que eu quero mostrar outra coisa além da edição, montagem, carinho com os detalhes e a distinção de localização, utilizando valores característicos e únicos para cada sociedade e que torna o filme tão maravilhoso. O que eu quero conversar aqui é algo que tem um peso gigantesco e que pode sim passar batido em diversas produções: a música. E para falar de música, a gente vai precisar ir para um momento bem específico em que nada de inesperado nunca acontece. No filme do Hobbit, a gente vai ter o destaque real para os mitos e até mesmo para a união dos anões em 2 momentos, que são acompanhados com música. No caso, a primeira com os talheres do Bilbo, que mostram quão animados são os anões e o quanto que eles veem essa preocupação com os talheres como algo bobo, já que eles mesmos podem quebrar e refazer os utensílios tão épicos que podem ser melhor do que grande parte das espadas utilizadas em batalha, só que nesse caso, para cortar pão. Então no primeiro momento eles ficam tão animados até que alguém bate na porta. E toda a seriedade do porquê eles estão ali é relembrada, e com isso a tristeza também. Tanto que quando começa a tocar a música mais maravilhosa, e que vai ser a trilha para o primeiro filme durante outros momentos, a iluminação muda. E por mais que a gente tenha assim
luzes secundárias que complementam a iluminação da cena, a luz principal vem da fogueira, e que lembra das chamas que ardiam embaixo da montanha, e que aquecia a fornalha dos anões, tornando esse momento em que estão fumando e cantando sobre a sua antiga terra algo muito mais pesado e distante. Porque por mais que ainda sejam grandes ferreiros e guerreiros, recuperar sua terra vai ser uma tarefa bem difícil, ainda mais pelo tempo ter passado tanto. Por isso, a única coisa que eles têm próximos de sua verdadeira casa é o fogo da lareira, que não chega nem perto das chamas da verdadeira fornalha de um anão. Então a gente vê esse momento de tristeza e seriedade, e escalonando para fugas até a chama de um dragão. A gente vê também a progressão da história a passos curtos e ansiosos para que reconquistem seu lar. Então sim, a música tem um peso gigantesco porque marca o tom da jornada, e ainda mais estabelece o clima de uma forma que o espectador consegue sentir fisicamente com as vibrações do coral e as vozes graves que contam uma história, ressoando pelos ouvidos dos espectadores, até chegar onde deixa o coração emocionado. Porque nós também temos o conforto do lugar, aonde quer que seja, chamamos de lar. E a música vai ser o transporte do mundo comum para uma aventura fantástica na Terra-média. Indo além dos portões de Mordor, passando por uma montanha solitária e se agarrando em um solo mágico, assim como fazem as árvores da floresta de Fangorn. A música tem capacidade de contar mais do mundo do que as filmagens e linhas de um roteiro conseguem, porque transmitem o sentimento pela forma que são cantadas e tocadas, e isso não é só no Senhor dos Anéis, mas também em grandes produções e gêneros específicos, como é caso das canções de marinheiro ou até mesmo das músicas épicas do período medieval, que podem transportar você para outro período com apenas instrumentos ou coral. Por isso, é tão importante pensar no mundo pelo clima que você quer criar, porque assim aos poucos, com os primeiros acordes de um violão, podemos ir da nossa cadeira em um cinema escuro para o início de uma jornada ao lado de grandes guerreiros. And cavern